Olá, pessoal! Então, você tem dúvidas sobre o que é o eletrodiagnóstico por estímulo? Vamos aprender um pouco mais nessa aula? Bora lá! O eletrodiagnóstico por estímulo é uma forma de avaliação fisioterapêutica usada em pacientes com suspeita de lesão periférica, tanto por acidentes com trauma ou por doença neurológica. O objetivo é usar correntes elétricas para verificar se há alteração na excitabilidade de um nervo periférico, ou seja, se existe lesão de nervo periférico ou não e qual o grau da lesão, leve, moderada ou grave. Com essas informações, já é possível prever um prognóstico se o seu paciente vai ter chance de melhorar, estagnar ou piorar, pois pode ser feita a reavaliação através dele. Mas qual que é a importância de avaliar a excitabilidade muscular de um paciente? Bem, ao fazer essa avaliação, além de descobrirmos características relacionadas à excitabilidade muscular, se ele vai ter lesão ou não, também podemos ter uma maior eficiência na hora de definir os parâmetros adequados para aplicar a eletroestimulação própria para aquela lesão. A ideia do eletrodiagnóstico é tentar descobrir os ajustes certos para induzir uma contração na fibra lesionada, porque essa indução não acontece se os parâmetros estiverem inadequados. Pois, se eu pegar uma corrente indicada para o nervo sadio e colocar em um lesionado, ela não vai gerar o potencial necessário para contrair e nem para tratar com eficiência aquela lesão. E assim, é interessante realizar esse procedimento para nós termos maior qualidade e segurança na hora de tratar o nosso paciente. E como fazer esse eletrodiagnóstico? Então, existem duas formas de realizá-lo. Uma que cabe à conduta médica, através da eletroneuromiografia por detecção, em que é possível diagnosticar a lesão específica que está acontecendo, e outra que cabe à conduta fisioterapêutica, através do eletrodiagnóstico por corrente direta, ou estímulo, em que se avalia o grau da lesão e da funcionalidade daquele músculo. Esse eletrodiagnóstico ele é feito por um aparelho gerador de pulsos com função específica para realizar esse exame, com eletrodos e uma caneta avaliadora que deve ser colocada em uma região com grandes massas musculares. Existe um passo a passo para a realização desse exame. Vamos começar com o teste de excitabilidade. É um teste qualitativo para ver se o músculo tem ou não a capacidade de responder ao estímulo. E nele, vamos aplicar pulsos para ver a hora em que surge uma mínima contração muscular. Então, existe o galvânico, que eu começo aplicando pulsos quadrados com intervalo entre eles de 1 ou 2 segundos e vamos aumentando progressivamente a amplitude desses pulsos até chegar àquela em que encontra-se a contração muscular. O farádico, que é com a corrente triangular, nós vamos repetir o mesmo processo e ao surgir a contração, eu não terei um resultado quantitativo, mas eu tenho a ideia se foi utilizada muita amplitude para gerar contração ou pouca amplitude. Quanto mais estímulo for necessário para gerar essa contração, ou seja, quanto mais alta for a amplitude para que apareça a contração ou esboço de contração, pode ser um sinal de lesão periférica. Se o músculo responder rapidamente com pouco estímulo ou baixa amplitude e gerar uma contração viva, aí já não é sinal de lesão periférica. A real base é um valor quantitativo em miliampere que representa a intensidade mínima de pulso necessária para gerar a despolarização para a contração muscular. Aqui, nós vamos começar aplicando um pulso quadrado com duração de 1000 milissegundos ou 1 segundo, com intervalos de 2000 milissegundos ou 2 segundos, e vamos aumentando esse pulso progressivamente, até encontrar o valor onde ocorre a contração. Esse valor equivalente à intensidade vai ser o valor de réu base, que será marcado no aparelho em miliampere. Valor muito alto de réu base indica que o nervo está lesionado, pois a intensidade de pulso ou a corrente necessária para gerar aquela contração foi muito alta. O nervo tem dificuldade de reagir em baixas intensidades, portanto, ele tem uma maior hipoexcitabilidade. O valor da réu base é referente ao potencial de ação específico de determinado nervo para gerar a contração muscular. Quanto mais alta a réu base, pior a situação do nervo, e quanto mais baixo o valor da réu base, melhor a situação daquele nervo. A cronaxia é a mínima duração ou largura de pulso necessária para gerar uma contração muscular. Lembrar que ela é o melhor índice para avaliar a existência de lesão periférica. Devemos mensurá-la partindo do dobro do valor da réu base.
e agora aumenta-se a largura do pulso, progressivamente também, até encontrar o limiar de contração muscular. A cronaxia é medida em milissegundos e quanto maior o valor dela, maior o índice de lesão dos nervos periféricos. Será que o músculo do meu paciente está sadio? Então, para saber isso, pegue o valor da cronaxia como parâmetro. Se o valor encontrado da cronaxia for entre 0,1 e 0,7 milissegundos, não tem lesão periférica e o músculo pode ser considerado sadio. Já o músculo desnervado, se o valor encontrado da cronaxia for de 1 a 3 milissegundos, significa uma desnervação parcial com lesão leve, de 3 a 6 milissegundos com lesão moderada e de 6 a 30 milissegundos com lesão grave. Como saber qual corrente usar para lesões periféricas? Bem, isso é simples. Tome como valor de referência 1 milissegundo de cronaxia e compare com o valor encontrado do seu paciente. Se esse valor for inferior a 1 milissegundo, ou seja, de 0,1 a 0,7 milissegundos, o músculo do seu paciente está sadio. E essas correntes, FES, corrente russa, interferencial, farádica, estimulação de alta voltagem, são correntes com uma largura inferior a 0,8 e, portanto, se usadas em pacientes com lesões periféricas, não atingiriam as fibras lesionadas e não trariam os benefícios terapêuticos esperados. Daí, devemos usar correntes com valores de cronaxia acima de 1 milissegundo até 30 milissegundos para essas lesões periféricas. E essas correntes são as listadas abaixo: corrente contínua, ultraexcitante, correntes dinâmicas, galvânicas, pulsos monofásicos exponenciais e quadrados de longa duração, pois elas são correntes diretas, já que as alternadas gerariam efeitos nocivos e prejudiciais. A curva intensidade-tempo tem como objetivo monitorar a evolução de uma lesão nervosa periférica. Mas de que forma isso acontece? Então, o aparelho vai construir um gráfico com a curva representando a intensidade e o tempo de pulso que aparecem as contrações musculares. Ele vai dar uma sequência de 9 a 15 estímulos da maior largura de pulso para a menor largura de pulso. Cada estímulo vai ter um tempo em microsegundo e uma intensidade em miliampere que deverá gerar a contração muscular. Então, vamos entender melhor agora com as representações gráficas. Bem, para o músculo sem lesão de nervo periférico, percebam que ele vai começar aplicando um pulso de 1000 microsegundos, partindo do valor da réu base, e nesse valor já vai ocorrer uma contração. Mas ainda assim, seguimos aplicando outros pulsos com largura menor ou tempos com largura menor e observando a presença da contração muscular. Geralmente, em pequenas larguras de pulso, o músculo não responde no valor da réu base baixa. Fisiologicamente, é necessário maior amplitude para que ocorra a resposta, e por isso vai aumentando a intensidade até o ponto necessário para ocorrer o estímulo. Então, podemos observar que quanto mais próximo da linha vertical, ou seja, menor largura de pulso para gerar contração, melhor está a estabilidade desse nervo. Já aqui nesse outro gráfico representando o músculo com lesão de nervo periférico, observem que no primeiro pulso testado, ele precisou de uma amplitude bem maior que a réu base para gerar a contração. E esse comportamento continuou nas demais larguras de pulso, ou seja, esse nervo tem sinal de lesão periférica. É através da linha que nós temos uma forma de avaliar a lesão daquele paciente. Então, observando a diferença de altura das duas curvas entre o nervo saudável, que geralmente é a mais baixa, e a do nervo lesionado, que é a mais alta, eu posso mostrar ao meu paciente o quanto ele está perto ou distante de um prognóstico bom. E ao fazer reavaliações, eu posso acompanhar de forma visual, por estas curvas, se elas estão se aproximando, que caracterizaria a melhora na excitabilidade do nervo periférico desse paciente. E é isso, espero que o vídeo tenha sido produtivo para você. Obrigada, até a próxima!